Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula do Se Liga na Educação, aula de filosofia. Eu sou o professor Leandro Carvalho e hoje a aula é para o terceiro ano do ensino médio. O nome da aula que eu resolvi dar para essa aula, o indivíduo e seus iguais. A gente vai tratar hoje do problema da liberdade. Quis fazer uma aula um pouco diferente para você, não abordando necessariamente um autor da filosofia, um pensador da filosofia, mas acreditando que a filosofia deve te levar a uma reflexão sobre o comportamento diante da vida, diante das coisas, e as pessoas, no caso, os autores da filosofia, são como que ferramentas para te oportunizar a isso. Então, hoje nós vamos tratar de um problema filosófico bastante conhecido, que é o problema da liberdade. A liberdade é um problema filosófico. E para ilustrar o início dessa aula, eu trouxe aqui para você essa imagem muito conhecida, a Estátua da Liberdade, o nome dela mesmo é A Liberdade Iluminando o Mundo. Essa obra, essa escultura, foi um presente dado pelo povo da França para o povo dos Estados Unidos da América. Como você sabe, esse é um dos símbolos mais conhecidos dos Estados Unidos, mas a ideia por detrás dessa escultura é retratado no nome, A Liberdade Iluminando o Mundo, né? Veja que a liberdade, nesse contexto, é posta como uma definição capaz de orientar todo o mundo, toda a civilização, toda a cultura. Nesse sentido, a liberdade pode muito bem ser tratada como um problema filosófico. Por que eu utilizo a palavra problema? Por que se utiliza frequentemente a palavra questão filosófica, problema filosófico? Não entenda no sentido negativo, de problema como obstáculo a ser superado, mas como ponto de reflexão para você orientar o seu pensamento, a sua conduta, enfim. Vou passar aqui a lâmina. E frequentemente você já deve ter ouvido expressões desse tipo, ou eventualmente até utilizado, né? Ser livre significa fazer o que bem entendemos, né? Sobretudo na juventude, nós temos a impressão de que ser livre significa livrar-se de certas proibições, livrar-se de certos impedimentos que as pessoas nos colocam ao longo do nosso cotidiano, ao longo da nossa educação, ao longo da nossa vida. Será mesmo por aí? É interessante a gente pensar nessa questão, porque nem sempre, no contexto da filosofia sobretudo, nem sempre liberdade vem como sinônimo de fazer aquilo que a gente deseja fazer. Vem no sentido, vou usar aqui um termo técnico, de autocracia, de mandar em si mesmo, mandar na própria conduta. Nem sempre o problema da liberdade é necessariamente um problema de liberdade física, mas de liberdade de pensamento. E a gente vai perceber que para o pensamento ser livre, para que as ideias sejam livres, é necessário que elas se submetam a certas regras. E essas regras são regras de razão. Por isso eu trouxe 5 autores, 5 pensadores, como eu disse no começo da aula, para nos servirem de ferramentas para a gente refletir sobre o problema da liberdade. O primeiro deles, Jean-Jacques Rousseau, você já deve ter ouvido falar, filósofo contratualista. Não há liberdade sem lei, nem onde as pessoas estão à margem dessa lei. Destaco para você aqui, né, repetindo a frase dele, não há liberdade sem lei, ou seja, não há liberdade fora de um processo de contrato entre as pessoas numa sociedade. Não há liberdade fora dos acordos que devem ser estabelecidos entre as pessoas. No popular a gente costuma dizer assim, né, o combinado não é caro, né? O sentido de não há liberdade sem lei
é justamente esse. Se você combinou, não é caro que você cumpra a palavra que você deu. E também não há liberdade onde as pessoas estão à margem dessa lei, e margem aqui a gente pode entender em dois sentidos. Não há liberdade onde você vive fora da lei, ou seja, fazendo aquilo que bem entende, sem levar em consideração aquilo que a construção social orienta, e também não há liberdade quando você é posto à margem da sociedade, à margem daquelas que são as garantias, as culturas, as construções da sociedade. A gente vê frequentemente, é só ligar o noticiário da TV ou na internet, você vê frequentemente pessoas colocadas, postas à margem da lei, discriminadas, rechaçadas, impedidas de frequentar certos lugares, né? Certos lugares podem se tornar até mesmo um perigo para determinados públicos, né? Você pode eventualmente entrar em algum lugar e não sair de lá. Não há liberdade quando se vive à margem da lei, seja o indivíduo, seja a sociedade. Trago aqui então para você um segundo pensador, esse do século XVII, foi um grande influenciador da filosofia, pensadores como Freud, por exemplo. Todo o pensamento moderno e contemporâneo deve orientar a sua leitura a Baruch de Spinoza. Disse livre o que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza, e coagido aquilo que é determinado por outra coisa a existir e a operar de certa maneira. Essa formulação, Spinoza coloca no quinto livro da sua obra mais importante, mais conhecida, chamada Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. O projeto dessa obra é um projeto magnífico, vale a pena você dar uma pesquisada na internet. Ele procura demonstrar a existência da ética ou a validade dos valores morais, dos valores éticos, a partir de princípios matemáticos, a partir de princípios contidos na geometria. Isso diz muito respeito a uma determinada época da humanidade em que se acreditava que a ciência, e sobretudo a matemática, seriam capazes de orientar todas as condutas humanas, inclusive a orientação de valores, de normas, da moral, etc. É nesse contexto que Spinoza coloca para a gente esse princípio aqui. Veja que eu destaquei para você aqui, que ele chama de livre aquilo que obedece ou que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza, ou seja, aquilo que depende apenas dos seus próprios princípios para existir, e coagido aquilo que existe ou que é causado por alguma ação externa, né? Veja, portanto, que se uma pessoa precisa, para orientar a sua conduta, de uma lei, de uma norma, de uma determinação que vem de fora, ela não é livre, ela é coagida. E, no entanto, se ela define, por sua própria conta e risco, aquelas que são as suas normas de conduta, aquelas que são as mais adequadas, essa pessoa é verdadeiramente livre. Vamos pensar num exemplo prático? Imagine a bagunça do seu quarto. Imaginou? Dá uma olhada nela. Agora imagine que, para que essa bagunça do quarto se torne uma organização suficiente para você conseguir estudar, precisa vir alguém de fora, determinando por outra coisa, por exemplo, sua mãe, e dizer para você: arrume esse quarto. Nesse caso, você é coagido, você não é livre. Mas a partir do momento que você decide, por conta própria, organizar o seu quarto, porque sabe que o valor da organização vai melhorar a sua capacidade de estudar, você está sendo livre. Perceba que um filósofo do século XVII te ajuda a organizar o quarto. Vamos adiante? O homem está condenado a ser livre. Essa é bem conhecida. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo quanto faz.
Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, já contemporâneo nosso, nos traz uma provocação bastante interessante aqui. Destaquei para você duas palavras, condenação e responsabilidade, para chamar justamente a atenção a esse dado a partir do qual Sartre interpreta o problema da liberdade. Se o homem está condenado, você pode pensar, ele não pode ser livre, porque se ele está condenado, ele está aprisionado a uma ideia. E, no entanto, essa ideia liberta, essa ideia é uma ideia de liberdade. Nós temos aqui um paradoxo no modo como Sartre trata a questão. E ele vai além. Ele coloca o problema da liberdade como um problema de responsabilidade, ou seja, me lembro de uma frase muito instigante, até bem conhecida, de Antoine de Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe. Ele diz, através de um personagem dele, ele diz o seguinte: você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Se você quiser fazer uma releitura dessa frase a partir de Sartre, pode dizer isso: você se torna eternamente responsável pela quantidade de liberdade que deseja ter durante a vida, né? Veja que a liberdade que se tem não vem desvinculada de uma determinada responsabilidade. Responsabilidade por quê? Por tudo aquilo que você fizer, né? Então, você já deve ter entendido, a partir da... Se a gente quiser voltar lá naquela lâmina inicial, vamos dar uma olhadinha nela, né? Não significa, portanto, fazer aquilo que bem entendemos, né? Se a gente pensar na lógica do Sartre, mas aquilo que entendemos que seja devido fazer, deve ser feito com a responsabilidade, inclusive, de ser imputado por aquela ação, por aquela atitude, até mesmo por aquele pensamento, né? A partir daqui, a gente já consegue entender que o problema da filosofia, esse problema da liberdade, precisa levar em conta a relação entre atores diferentes, entre pessoas diferentes, entre comportamentos, valores, ideias diferentes. E essa relação vai nos indicar um determinado princípio que vai conectar a ideia de liberdade com o princípio da ética, ou com o problema da ética, ou com o ramo de estudos filosóficos denominado ética. Para iluminar essa questão, eu trouxe um antropólogo, Juvenal Arduini. Vamos dar uma olhadinha no que ele tem para nos ensinar. Orientar eticamente a liberdade não é aprisioná-la, mas consolidá-la. O mundo atual pede mais liberdade e mais ética. Veja a profundidade dessa frase do Arduini, que ele coloca para a gente em 2002, quase 20 anos atrás, mas que ainda hoje a gente sente no nosso cotidiano, né? O mundo atual pede mais liberdade e mais ética. Juntas contribuem para que a humanidade seja mais autônoma e justa. E aí ele finaliza: sem liberdade, a humanidade é escrava, e sem ética, ela é submetida a crueldades repugnantes. Perceba que apenas ser livre não nos garante a felicidade, que é o grande objeto que Aristóteles já colocava para a gente lá na filosofia. Apenas ser livre não basta. É necessário, é suficiente que essa liberdade venha conectada com princípios, com valores. E é por isso que a filosofia é tão importante e é por isso que ela não pode ser deixada de lado. Queria revisar junto com você agora, para trazer o nosso a nossa quinta ferramenta, o nosso quinto autor, um exercício que vai aparecer para você no plano de estudos tutorados. Vamos ler juntos? O que é então a liberdade? Nascer é ao mesmo tempo nascer no mundo e nascer do mundo. O mundo está já constituído, mas também não está nunca completamente constituído. Sob o primeiro aspecto, somos solicitados. Sob o segundo,
somos abertos a uma infinidade de possíveis. Mas esta análise ainda é abstrata, pois existimos sob os mesmos dois aspectos ao mesmo tempo. Portanto, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Ou seja, jamais estamos presos a uma única escolha. Nunca sou coisa e nunca sou consciência nua. A escolha que fazemos de nossa vida sempre tem lugar sobre a base de um certo dado. Minha liberdade pode desviar minha vida de sua direção espontânea, mas por uma série de deslizamentos, primeiramente esposando-a, e não por alguma criação absoluta. Esse texto é de Maurice Merleau-Ponty, está na obra Fenomenologia da Percepção, e ele entra como texto para o nosso enunciado. Com base nesse fragmento, considerando o tema da liberdade, considerando o tema do determinismo, você deve escolher entre 5 questões, entre 5 alternativas. A melhor delas é a que afirma. Vamos discutir aqui uma por uma, então. O ser humano é definido pela liberdade. Essa liberdade absoluta não admite restrições, uma vez que o homem é ser espiritual. Já percebemos que essa ideia de absoluto não tem muito a ver com a ideia de liberdade, ou seja, nenhum tipo de liberdade é absoluta. A liberdade é sempre condicionada a normas, a valores, a culturas, a tempos, a história, a processos. Inclusive, a liberdade é orientada pela sua própria decisão, pela sua própria vontade. Então, a gente já pode marcar aqui a letra A, provavelmente como incorreta. Vamos à próxima. O ser humano apresenta uma estrutura dual, sendo constitutivamente corpo e mente, duas substâncias independentes, sem comunicação. Se a gente está falando de corpo e mente como não conectados, muito provavelmente a gente está dando uma bola fora na filosofia, porque já se demonstrou isso, estudos após o período da modernidade, que não há essa distinção, essa cisão entre corpo e alma. Isso é uma abstração teórica que hoje já não faz sentido. Letra C. A condição do animal homem é condição histórico-cultural. Por isso, falar em liberdade implica falar em determinismos naturais e condicionantes culturais. Isso já tem bem mais a ver com o nosso assunto. Se estamos falando de determinismos naturais, estamos falando de um corpo, de um organismo biológico que tem seus limites. Eu não posso sair daqui voando por mais que eu queira. Eu não tenho asas, né? E condicionantes culturais. Eu não posso simplesmente sair por aí me expressando em mandarim porque também não aprendi essa língua. Então, em tese, nós já temos uma resposta correta. Vamos às próximas duas. Os determinismos agem sobre os seres humanos e, por isso, falar em natureza humana implica negar a existência da liberdade. Obviamente, nós já podemos descartar isso aqui, porque natureza humana, condição humana, são princípios que exigem a liberdade como tema para se debater. E vamos à última. A liberdade é um sonho que a mente humana persegue, contudo, essa liberdade não se efetiva, pois o homem é sempre um ser marcado pelas leis e pelas tradições da cultura. Né? Como seria se imaginássemos que a liberdade não se efetiva porque ela não passa de um sonho? Felizmente, então, esta quinta alternativa também está incorreta. Só para a gente finalizar a nossa aula, voltando aqui ao nosso exercício, você marcaria, então, a letra C. Ok? Eu espero que essa aula sobre o problema da liberdade tenha ficado bastante clara. Se você tiver dúvidas, não esqueça de usar o Tira Dúvidas, não esqueça de usar o Conexão Escola e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e muito obrigado.